Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o lugar no universo de filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos partir numa aventura pelo mundo fantástico da Pixar. Estamos em mais um vídeo de teorias, só que dessa vez nós vamos desvendar algumas das ideias desenvolvidas a partir das histórias da Pixar. Algumas dessas teorias são bizarras, outras fazem sentido, outras são bizarras e acabam com os nossos corações. Sendo bem sincera, eu acho que a Pixar tem muito mais teorias bizarras do que a Disney em si. E lembrando que a gente está falando sobre teorias, então nada disso foi confirmado pelos estúdios e algumas dessas teorias têm problemas assim em relação à continuidade, mas como isso tudo faz parte de um grande mundo mágico da Disney, nada que um pouco de magia não resolva esses problemas. E aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pois você vai se apaixonar por essa dimensão. Vamos começar com Toy Story, até porque Toy Story é um prato cheio para os fãs criarem teorias. E a primeira teoria em específico foi desenvolvida pelo canal Super Carlin Brothers, na qual eles falam que o Sr. Cabeça de Batata é o verdadeiro vilão de todo o filme. Até porque o filme vai demonstrar assim, uma série de sinais que demonstram isso, que é o fato de, por exemplo, o Sr. Cabeça de Batatas acusar o Woody de ter derrubado o Buzz da janela de propósito. É ele que solta o fio das luzes de Natal que supostamente ajudaria a resgatar o Woody dos arbustos em que ele caiu. Além disso, ele é o responsável por ordenar a expulsão do Woody do caminhão de mudança e aparentemente quando o Woody e o Buzz conseguem voltar para o Andy, ele não fica muito feliz. Particularmente, eu não curto muito essa teoria porque eu acho legal a ideia de que todos os brinquedos ali do Andy são uma grande família, né? Por mais que o Sr. Cabeça de Batata seja um pouquinho mal-humorado, mas ao mesmo tempo, essa teoria, ela poderia ganhar força com a ideia de que ele poderia ser o verdadeiro vilão da história, pois a forma como uma criança brinca com o seu brinquedo vai refletir na personalidade desse brinquedo. E a gente tem que lembrar que o Andy sempre colocava o Cabeça de Batata como o vilão das suas histórias. Então eu acho essa teoria legal nesse sentido, que acabaria sendo um reflexo da forma como o Andy brinca com ele. Uma outra teoria desenvolve a ideia de que a mãe do Andy é na verdade a Emily, a dona antiga da Jessie. E essa teoria eu gosto bastante, até porque ela faz muito sentido. Quando a gente vê Toy Story 2, a Jessie acaba contando a sua história e mostra que ela, assim como outros brinquedos, teve um final trágico, né? Já que ela amava muito a sua criança e a Emily, quando se tornou adolescente e não brincava mais, ela acabou deixando a Jessie numa caixa para doação. E assim, apesar da gente não conseguir ver claramente a aparência certinha da Emily, né? São cenas rápidas que pegam determinados momentos, determinadas partes do corpo da criança, né? A gente não vê exatamente o rosto completo dela, tal, bonitinho. A gente consegue perceber que existe, sim, algumas semelhanças entre a Emily e a mãe do Andy. E a mãe do Andy, que na verdade também nunca teve o seu nome revelado, então acaba sendo mais um sinal aí. Um outro sinal que fortalece essa teoria é justamente o chapéu de vaqueira que a Emily utiliza. Se a gente parar pra pensar, ela utilizava quando criança um chapéuzinho de vaqueira muito parecida com a Jessie e que acaba sendo o mesmo chapéu que o Andy usa, né? Se a gente observar direito, o Andy ele tem um chapéu de vaqueiro, mas esse chapéu de vaqueiro não é igual ao chapéu do Woody, que é o seu boneco, o seu grande herói, né? Não, esse chapéu é muito mais parecido com o chapéu da Jessie, o que acaba reforçando essa teoria também de que ele herdou esse chapéu da mãe e que a sua mãe de fato é a dona da Jessie, e isso também é um motivo pelo qual, quando o Andy ganha esses brinquedos novos, né, a Jessie, o bala no alvo, os alienígenas, a mãe dele não estranha que ele tem brinquedos novos e ela não fica assim meio que sem saber de onde veio esses brinquedos, né? Ela pode pensar que o filho acabou herdando dela também. E se temos teorias sobre a mãe do Andy, também temos teorias sobre o pai do Andy. Afinal de contas, o pai do personagem nunca apareceu nos filmes da franquia e não existe, né, aparentemente ali na história, uma explicação do porquê ele não aparece. A gente não tem fotos da família completa na casa, não temos uma aliança no dedo da mãe do Andy para demonstrar isso, né? Existem teorias, inclusive, de que o pai simplesmente abandonou a família, mas a gente sabe que a verdade é que lá no início das produções da Pixar, né, quando a Pixar começou a fazer essas animações em CGI,
existia uma dificuldade em produzir, em desenhar a figura humana. Por isso que muitos dos filmes iniciais da Pixar a gente vê como personagem principal insetos, animais ou brinquedos, né? Então eles tentavam apresentar personagens humanos na menor quantidade possível para facilitar o trabalho dos desenhistas, né? Mas dentro da história, uma explicação que pode ter de fato é que o pai do Andy morreu de poliomielite, né? Essa explicação, essa teoria, ela vai se intensificar depois de uma declaração de um dos designers do filme, que é chamado de Mike Mozart. Mas apesar disso, né, um dos roteiristas da franquia negou a teoria desse funcionário. Essa teoria afirma que o pai do Andy, que também se chamava Andy, teve poliomielite quando criança, conseguiu se curar da doença, mas teve que ter os seus pertences queimados, né? Era uma antiga medida de segurança, sobrando apenas 3 brinquedos, que no caso seria o Woody, o Senhor Cabeça de Batata e o Slinky. Por conta disso, né, depois ele vai se curar, vai crescer, vai casar, vai constituir uma família, vai ter os seus filhos, só que ele vai acabar morrendo, né? A doença volta e ele acaba morrendo. E aí isso vai explicar o porquê o dono dos brinquedos se chama Andy, né, uma homenagem ao seu pai, e também a sua ligação com o Woody, já que o Woody era o brinquedo favorito do seu pai, tanto que tem o nome do pai escrito embaixo da bota, né? E aí ele acaba se afeiçoando ao cowboy. Essa teoria, apesar de ser bem triste e emocionante, eu acho até que faz sentido, e eu acho uma teoria muito bonita para explicar justamente a ligação do Andy com o xerife Woody. Mas as teorias de Toy Story não acabam por aí. Temos uma teoria que é muito mais sinistra em relação à franquia e que fala especificamente do terceiro filme. Que Toy Story 3 foi um filme impactante e emocionante para a maior parte do público, a gente já sabe, né? A maioria que saiu do cinema chorando. Mas essa teoria vai ligar especificamente os acontecimentos do terceiro filme com o Holocausto. Sim, é uma teoria bem densa, bem pesada e bem forte, até porque em Toy Story 3 a gente vê que o Andy cresceu, está prestes a ir para a faculdade e por conta disso ele tem que arrumar, né, um destino para os seus brinquedos. A gente sabe que alguns brinquedos ele vai doar e outros que são os seus brinquedos principais, aqueles que a gente acompanhou ao longo dos filmes anteriores, ele vai tentar levar para o sótão. E os próprios brinquedos vão ter essa ideia de se esconder no sótão para ficarem seguros em relação a todo esse processo de amadurecimento do Andy, o que acaba sendo uma solução muito parecida com a solução que a Anne Frank encontra lá na época do governo nazista. Além disso, a gente sabe que essa ideia não dá certo e eles acabam parando na creche Sunnyside, onde, assim como os judeus que eram enviados para os campos de concentração, eles acreditavam que estavam indo para um lugar seguro e agradável. Uma vez que eles chegam na creche Sunnyside, eles conhecem o Ken e o Lotus, na qual eles pensam que são amigos, mas logo em seguida eles vão ver que não são bem assim. Até porque quem vai brincar com eles são justamente crianças irresponsáveis que brincam de forma bruta com esses brinquedos, quase quebrando-os. E assim, uma vez que eles tentam escapar ou eles tentam ir para uma sala, né, a sala das crianças mais velhas, eles vão ver que isso não acontece, né, porque o Lotus, que manda em tudo, separa os brinquedos por castas e não deixa ninguém sair dali, né? Existe toda uma guarda, uma equipe de segurança de brinquedos para evitar que os outros brinquedos fujam. Além disso, eles também vão descobrir que uma vez que um brinquedo está quebrado, ele vai ser jogado fora e uma vez sendo recolhido pelo caminhão do lixo, eles vão ser incinerados, algo que pode fazer referência às câmaras de gás. E assim como o Holocausto não teve um final feliz, essa teoria acredita que o filme também não teve. Até porque a gente sabe que no final, quando eles estão prestes a serem incinerados, eles são resgatados pelos alienígenas, eles conseguem retornar para o Andy, e antes do Andy entregar os seus brinquedos para uma nova criança poder se divertir com eles, ele brinca com os seus brinquedos uma última vez. Essa teoria vai afirmar que eles não escaparam, que os brinquedos de fato morreram no incinerador, e essa cena deles sendo resgatados pelos alienígenas é, na verdade, eles indo para o céu. E antes deles descansarem no paraíso, eles vão ter a chance de brincar uma última vez com a pessoa que os amou. Sério, se você não sai chorando dessa teoria, você definitivamente sai chorando do final de Toy Story 3 de qualquer outra forma. Agora, deixando Toy Story de lado um pouquinho, vamos para Procurando Nemo,
Apesar de que essa teoria de Procurando Nemo também não é nem um pouco feliz, ela é bem trágica e ela afirma que, na verdade, o Nemo morreu junto com a sua mãe. Existem alguns sinais, de acordo com os criadores dessa teoria, em relação a isso. O primeiro é o fato de que a palavra Nemo em latim significa ninguém, ou seja, o título, na verdade, seria Procurando Ninguém. E aí a gente vai entender como isso, na ideia de que todos os filhotes, né, não só o Nemo, morreram com a sua mãe quando foram atacados por aquela barracuda. E na verdade o Marlin ele não está procurando ninguém, o filme seria só uma jornada para que o peixe, traumatizado pela perda da sua família, seguisse em frente. Nesse sentido, a imagem do Nemo no filme seria a manifestação do luto e as aventuras do Marlin seriam justamente as 5 fases do luto: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. A negação seria o momento em que o Marlin reluta em deixar o Nemo a ir para a escola. A raiva seria aquele momento em que ele percebe que o seu filho nadou para longe e acabou sendo capturado pelos humanos. A negociação seria toda a sua aventura, né, ao longo de todo o filme. A depressão é o momento em que ele encontra o Nemo, mas ele acha, né, no consultório do dentista que o Nemo está morto e ele desce pela descarga. E a aceitação é quando ele finalmente, no final do filme, consegue deixar o Nemo ir para a escola e ter as suas próprias aventuras em alto mar. Sério, pior do que tá não dá pra ficar não. Mentira que dá pra ficar pior sim, porque a gente tem a participação da Dory nessa teoria, já que a Dory, assim como outros peixes que o Marlin encontra no caminho, tá tentando dizer para ele que ele não foi o culpado pela perda da família e que ele precisa seguir em frente. E a Dory, justamente por ter a sua perda de memória recente, é a peixinha que simboliza isso, né? Ela vai ensinar o Marlin a viver um dia de cada vez, a esquecer momentos que viveu, sejam momentos mais recentes ou mais distantes, e a pensar em se abrir para novos momentos, novas oportunidades da sua vida. E isso ainda fica pior quando a gente vê o final do filme, onde o Nemo, antes de ir para mais um dia de escola, ele abraça o pai, agradece o pai, fala que ama o pai. Esse momento simboliza o fato de que o Marlin finalmente conseguiu seguir em frente e conseguiu superar o seu luto. Eu falei que dava para ficar pior. Já a teoria em relação a Up Altas Aventuras afirma que o Cal morreu no início do filme e eu tô falando que tá ficando cada vez pior. Na verdade, se a gente lembrar do início de Up, nós vamos ser apresentados à vida do Cal e da Ellie, que viveram um casamento feliz, apesar de alguns obstáculos, né? E apesar do fato também deles nunca terem conseguido realizar o sonho deles. Mas a gente vê também que o Cal, após a perda da Ellie, se tornou uma pessoa muito rabugenta. E o filme começa com esse clima mais denso, mais sombrio, mais pesado, na qual a gente vê um personagem rabugento que não quer deixar a sua casa de forma alguma, quando de repente, num passe de mágica, nós temos a mudança do visual do filme para uma questão mais colorida. Nós temos casas voadoras, balões coloridos, uma magia, uma aura mágica que não tinha no início do filme. Essa teoria afirma que justamente antes de ser levado para Shady Oaks, o Cal morre, né, vendo que ele não tem mais, já uma pessoa depressiva não tendo mais o que fazer, ele acaba morrendo um dia antes de ser levado. E todo o processo, toda a jornada do filme, na verdade, seria a sua jornada para o paraíso. Tanto que o seu amiguinho, criança, é na verdade o seu anjo da guarda, né? Então essa teoria, ela acaba sendo uma teoria que muito triste, mas também uma teoria com uma simbologia muito emocionante, muito bonita. Já a próxima teoria é uma teoria mais feliz, finalmente, e ela foi criada pelo John Negroni, que é o mesmo desenvolvedor da teoria da Pixar. Ele afirma que o Bing Bong, ele é um monstro. Sabe o Bing Bong, aquele elefante rosa, que é o amigo imaginário da Riley? Ele acredita que ele era um monstro lá do mundo do Monstros S.A., que o Bing Bong, ele foi contratado depois que a empresa lá da Monstros S.A., ela tem aquela mudança de perfil e ela contratava os monstros para fazer com que eles alegrassem as crianças. Nesse sentido, como a ideia da Pixar é que cada criança tem o seu monstro específico, o Bing Bong seria o monstro da Riley e ele alegrava ela quando ela era mais nova. Por isso que ela guardou uma lembrança tão alegre dele e ele acabou se tornando o amigo imaginário dela. Já em relação ao filme dos Incríveis, nós temos a teoria de que a Edna Moda ajudou a derrotar o Síndrome, e eu acho essa teoria sensacional, porque a Edna Moda é uma das melhores personagens da franquia, se não a melhor, e ela poderia carregar o filme
sozinha com extrema facilidade. Mas em relação a essa teoria, nós temos aquela ideia, a sua frase tão famosa, tão marcante, que é aquela nada de capas. Então, como ela dá esse aviso para o Senhor Incrível, quando o Senhor Incrível procura ela para fazer um novo traje, essa teoria afirma que ela já não deu essa informação, né, falando dos perigos de uma capa para o Síndrome, que o Síndrome teria procurado a Edna, que era a única estilista que ainda fazia roupas para super-heróis depois de todos esses anos, e teria pedido uma roupa para ela. A Edna, vendo qual era a real intenção do vilão, não deu esse aviso e fez uma roupa com capa. E é dessa forma que o Síndrome morre, né? Ele acaba sendo sugado pela capa para a turbina de um avião. E ainda em relação aos Incríveis, nós temos a teoria de que a Boo, de Monstros S.A., seria a filha da Violeta. E um dos motivos para essa teoria seria o fato de que os pais da Boo não se preocupam com o fato da Boo desaparecer assim por um longo período de tempo, né? E a única explicação para isso é que ela teria poderes como os outros super-heróis. Então, esses personagens, os seus pais, que também seriam super-heróis, eles não iriam estranhar que a filha sumisse, já seria algo comum em relação a ela, da mesma forma que o Zezé some no segundo filme, apesar de que todo mundo fica loucão quando ele some, mas tudo bem, né? Outros sinais em relação a isso seria o fato de que, de fato, em certos momentos com o Sully, a Boo some e aparece rapidamente em outro lado do Sully e ele não tem a menor ideia de como ela fez isso, dando a entender que ela realmente possuía alguma habilidade especial. E os criadores dessa teoria também falam da Jessie, né? A Boo tem uma boneca da Jessie e eles acreditam que dentre os membros da família dos Incríveis, né, da família Pera, a personagem que tem mais probabilidade de ter uma boneca da Jessie seria a Violeta, e assim ela passou essa boneca para sua filha. Apesar de que essa parte da Jessie não faz muito sentido, porque em nenhum momento aparece a Violeta brincando com uma boneca que faz referência ao filme do Toy Story, né? Então, assim, não é uma teoria que traz tanta força, mas ainda assim seria uma teoria interessante. E para terminar, nós temos a famosa teoria de que a Boo é a bruxa de Valente, e essa frase por si só é a base de toda a teoria Pixar. A teoria Pixar, ela é muito complexa e grande para falar nesse vídeo, ela precisa de um vídeo só, mas basicamente essa teoria afirma que todos os filmes da Pixar estão interligados. E a grande causadora disso é justamente a Boo, né? De acordo com essa teoria, a Boo, querendo reencontrar o Sully, querendo reencontrar o seu gatinho, ela cresce tentando descobrir os segredos, as magias em relação às portas dos armários. E assim ela consegue trazer uma habilidade mágica, um superpoder, quem sabe, né? Se a gente levar em consideração que ela poderia ser a filha da Violeta, e ela consegue voltar no tempo para a Escócia, lá na época em que se passa o filme de Valente. E ela acaba se tornando essa bruxa, né? Ela não consegue encontrar o seu gatinho, mas ela consegue trazer essa magia em relação a aparecer e desaparecer através de portas. E por ela ter essa habilidade mágica, essa magia ela acaba se embrenhando na terra, nos animais, fazendo com que os animais, as plantas desenvolvam inteligência, o que explica esses personagens serem os protagonistas de outros filmes da Pixar. E aí essa magia também chega em automóveis, o que explica, por exemplo, filmes como Carros e Aviões, até chegarmos ao Wall-E, onde a gente vê a destruição, né, do mundo pela humanidade. E uma vez que a humanidade vai embora, a gente vai ver realmente outros personagens tomando conta do mundo. Essa teoria é extremamente complexa, mas é uma teoria divertida. É uma teoria que tem o seu sentido, levando em consideração a quantidade de easter eggs que tem nos filmes da Pixar, mas é óbvio que cada vez que é lançado um filme novo, fica cada vez mais difícil de explicar essa teoria. E essas são algumas das teorias da Pixar que rolam pela internet, teorias que traumatizam muito mais a nossa criança interior do que as teorias em relação aos filmes da Disney, né? A maior parte das teorias da Pixar são bem tristes, né? A cada 10 teorias, somente 2 são felizes, mas algumas fazem sentido, outras são complexas demais e outras chegam a ser tão bizarras justamente pelo fato de tentar fazer uma referência com algum acontecimento histórico aí do nosso mundo, da realidade. Mas e vocês? O que acharam? Curtiram essas teorias? Não muito?
Qual delas vocês já conheciam, ou qual delas vocês não conheciam e curtiram, ou acharam uma das mais malucas? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!